A história costuma tratar Judas como um erro isolado, um corpo estranho dentro do relato, um nome que precisa ser separado para que o restante permaneça puro. E isso é conveniente, porque cria distância, porque permite pensar: eu jamais faria isso. Mas Judas não entra na história como vilão. Ele entra como alguém que acreditou. Ele abandona a sua vida anterior, caminha com Jesus, ouve, observa, espera. Participa do cotidiano, das conversas, das promessas implícitas. Nada nisso indica um traidor em formação. Pelo contrário, indica envolvimento. E é justamente aí que a história se torna desconfortável. Porque as maiores rupturas não surgem da indiferença. Elas surgem do investimento emocional profundo. Judas acreditava em Jesus, mas acreditava em um Jesus específico, um Messias que resolveria as coisas, que confrontaria o poder visível, que imporia uma mudança clara, concreta, imediata. Um libertador que fizesse sentido dentro da lógica do mundo. Mas Jesus não corresponde a esse roteiro. Ele fala de silêncio, de espera, de perder para ganhar, de um reino que não se manifesta como espetáculo de força. E pouco a pouco, a frustração começa a crescer. Não como revolta explícita, mas como tensão interna. Porque quando alguém aposta tudo em uma expectativa, e essa expectativa não se cumpre, surge um tipo muito específico de angústia. Não é apenas o medo de perder, é o medo de ter se enganado. Admitir isso custa caro demais. Então, a mente procura outra saída. Judas não se afasta, não abandona o grupo, não confronta Jesus diretamente. Ele permanece. Mas permanecer frustrado é uma das formas mais silenciosas de corrosão psicológica. A convivência continua, o conflito também. E nesse estado, a mente começa a racionalizar. Talvez Jesus precise ser pressionado, talvez precise ser colocado contra a parede, talvez diante da ameaça ele finalmente revele o poder que Judas acredita existir. A traição passa a se parecer um catalisador, não um fim, mas um meio. Isso é crucial. Porque a autossabotagem raramente se apresenta como autodestruição consciente. Ela se apresenta como solução, como decisão difícil, como sacrifício necessário, como algo que precisa acontecer para que as coisas andem. Judas não vende Jesus apenas por dinheiro. As moedas são simbólicas. O verdadeiro pagamento é a ilusão de controle, o desejo de encerrar a incerteza. Porque a espera prolongada corrói mais do que a derrota clara. E nesse ponto, a história deixa de ser apenas bíblica. Ela passa a tocar algo estrutural do comportamento humano. Quantas vezes pessoas destroem relações, projetos, carreiras, ou até a própria fé, não por ódio, mas por frustração acumulada, por incapacidade de lidar com processos lentos, por não suportar a ideia de que algo importante pode não acontecer do jeito esperado. A autossabotagem nasce quando o ego não aceita a ambiguidade, quando a realidade não obedece ao roteiro interno, quando a pessoa prefere provocar o colapso ao invés de continuar vivendo na tensão. Judas escolhe o fim abrupto em vez da espera indefinida, e talvez seja isso que torne sua história tão incômoda. Porque se formos honestos, muitos não traem por maldade. Traem por cansaço, por ansiedade, por desespero de ver algo se resolver, mesmo que da pior forma. Talvez Judas não tenha querido destruir Jesus. Talvez tenha querido destruir a própria dúvida. E essa é uma motivação muito mais próxima de nós do que gostaríamos de admitir. Talvez a pergunta não seja se Judas era mau. Talvez a pergunta real seja: o que acontece quando alguém não suporta a frustração de ver seus próprios planos falharem e decide forçar um desfecho, qualquer que seja? É nesse ponto que a história começa a se tornar perigosa. Não porque fala de Judas, mas porque começa a falar de nós,
Toda autossabotagem nasce em um ponto específico da mente. Não é um colapso emocional. Não é um impulso repentino. É um deslocamento silencioso. A expectativa deixa de ser esperança e passa a ser cobrança. O futuro, antes desejado, começa a parecer distante demais. E a espera, que exigia paciência, passa a exigir um esforço quase insuportável. Judas não age movido por ódio explícito. Ele age tomado por desgaste. A convivência com Jesus não produz aquilo que ele imaginava. Não há vitória visível, não há ruptura política, não há o tipo de mudança que se pode apontar e dizer, é agora. Em vez disso, há silêncio, ambiguidades e uma promessa que não se concretiza no ritmo humano. Esse intervalo cria um atrito interno profundo. A mente humana lida mal com a indefinição. A dor tem contorno, o medo tem objeto, mas a espera sem garantia corrói por dentro. É nesse espaço que a autossabotagem começa a se organizar, não como um impulso, mas como narrativa interna. Pensamentos surgem de forma aparentemente lógica. A dúvida se apresenta como prudência. O incômodo se disfarça de lucidez. Talvez isso não vá acontecer. Talvez eu esteja esperando demais. Talvez alguém precise provocar o próximo passo. Nada disso soa destrutivo. Tudo soa razoável. E exatamente por isso funciona. Judas não deixa de acreditar em Jesus. Ele passa a acreditar demais em uma versão específica do que deveria acontecer. E essa versão começa a parecer cada vez mais improvável. Quando alguém se apega a um desfecho idealizado, qualquer desvio vira ameaça pessoal. Não é apenas o plano que falha, é a identidade que começa a se sentir desestabilizada. O mundo não parece errado, parece lento demais. A tentação então surge de forma quase elegante: encurtar o caminho. Na vida moderna, esse mecanismo aparece o tempo todo. Relações destruídas antes que possam fracassar sozinhas. Oportunidades abandonadas antes de expor limites reais. Processos interrompidos porque sustentar o ainda não se tornou exaustivo. A decisão não traz alívio imediato, ela traz justificativa. Pelo menos agora acabou. Pelo menos agora existe um fim. Pelo menos a espera terminou. Esse, pelo menos, é um sinal claro de que algo foi quebrado internamente. Quando Judas entrega Jesus aos romanos, o que recebe não é apenas dinheiro. Recebe encerramento. Recebe concretude. Recebe o fim da ambiguidade. A moeda simboliza algo mais profundo. A troca da incerteza por um evento irreversível. E isso nos leva a uma pergunta desconfortável. Quantas vezes preferimos um fim ruim a uma espera longa? Quantas decisões que nos prejudicaram nasceram apenas do cansaço de continuar esperando algo que não se materializava? A mente começa a negociar consigo mesma, constrói razões para agir contra si, cria narrativas para justificar o rompimento. Se isso acabar agora, pelo menos posso seguir em frente. Se der errado de vez, ao menos não fico preso. Se eu destruir antes, ninguém pode me decepcionar depois. A autossabotagem não nasce da falta de desejo. Nasce do excesso de expectativa sem sustentação emocional. Judas esperava um Messias que resolvesse. Jesus oferecia um caminho que exigia transformação lenta, perda e permanência. Essa discrepância gera frustração acumulada. E frustração acumulada, quando não reconhecida, se transforma em ação deslocada. A traição não surge de um único momento. Ela é construída por silêncios ignorados, dúvidas engolidas e conflitos internos não enfrentados. Até que, em algum ponto, a mente conclui que agir mal é melhor do que continuar sentindo. Não porque era o único caminho, mas porque sustentar o caminho correto por tempo demais se tornou insuportável. Judas não deixa de acreditar em Jesus. Ele passa a acreditar demais em uma versão específica do que deveria acontecer. E essa versão começa a parecer cada vez mais improvável.
Vivemos em uma época que exige respostas rápidas, provas constantes e resultados visíveis. Pouco espaço sobra para processos lentos, amadurecimento silencioso ou fé sem confirmação. A autossabotagem floresce exatamente aí. Quando esperar vira sofrimento, quando confiar parece risco excessivo, quando continuar dói mais do que destruir. Talvez Judas não tenha escolhido o mal de forma consciente. Talvez tenha escolhido o fim. E talvez a pergunta mais incômoda não seja o que ele fez, mas quanto tempo alguém precisa suportar a frustração antes de começar a destruir aquilo que um dia acreditou ser sua salvação. Nesse ponto, a história deixa de ser distante. Ela começa a acontecer dentro. Existe um detalhe na história de Judas que quase sempre é tratado rápido demais, como se fosse apenas consequência óbvia do que já havia acontecido. Mas é ali que tudo muda. Depois da traição, Judas não encontra alívio, não encontra sentido, não encontra nem mesmo o fechamento que acreditava buscar. O fim que ele escolheu não encerra o conflito, ele o desloca. O que antes estava voltado para fora, a frustração com Jesus, com o caminho, com a espera, agora se volta para dentro. E quando a autossabotagem perde o objeto externo, ela costuma encontrar o próprio sujeito. A consciência desperta tarde demais. As moedas, que antes simbolizavam decisão e controle, tornam-se peso, não pelo valor material, mas pelo que representam, a confirmação de que a ruptura foi real, irreversível. Judas tenta devolver o dinheiro. Isso é importante. Não é um gesto simbólico qualquer. É a tentativa desesperada de desfazer uma decisão que não trouxe o que prometia. Mas não há retorno possível. A estrutura que ele rompeu não se recompõe apenas com arrependimento. E isso produz um tipo específico de desespero. Não o medo da punição, mas o colapso da própria narrativa interna. Quando alguém se autossabota, existe sempre uma história que justifica o ato, uma lógica que sustenta a decisão. O problema surge quando essa história deixa de funcionar. Nada mudou para melhor. Nada foi resolvido. Nada foi aliviado. O conflito apenas mudou de endereço. A mente humana suporta muita dor enquanto ainda acredita que há um motivo para ela. Mas quando o sofrimento perde sentido, o vazio se instala. E o vazio é insuportável. Judas não é rejeitado por Jesus depois da traição. Não há registro de condenação direta. O julgamento mais duro acontece em outro lugar, dentro. A autossabotagem costuma seguir esse roteiro. Primeiro, a ruptura parece necessária. Depois, ela se revela inútil. Por fim, transforma-se em prova contra quem a realizou. A pessoa não se vê mais como alguém que errou. Passa a se ver como alguém que é o erro. Isso é devastador. A identidade começa a se reduzir ao pior ato cometido. Todo o passado é reescrito à luz daquele momento. Nada mais parece válido. No mundo atual, esse processo é constante, apenas mais silencioso. Pessoas que sabotam relações, carreiras ou oportunidades não costumam se odiar antes do ato. O ódio aparece depois, quando percebem que o alívio prometido não veio. O pensamento se torna circular. Não há saída visível, não há reconciliação interna. A culpa deixa de ser uma emoção e se transforma em ambiente. É nesse estágio que a autossabotagem deixa de ser comportamento e passa a ser identidade. Judas não suporta olhar para o que fez, não porque foi grave demais, mas porque ele mesmo já não consegue se separar da ação. Não existe distância entre o ato e o eu. E quando isso acontece, a destruição passa a parecer lógica. A narrativa interna se fecha de forma brutal. Se eu sou o problema, eliminar o problema parece solução. Esse é o ponto mais perigoso da autossabotagem. Não quando ela acontece, mas quando ela redefine quem a pessoa acredita ser. O mundo já não é visto como algo a ser enfrentado. É visto como algo do qual se deve sair. E aqui, a história deixa de ser apenas teológica ou moral. Ela se torna profundamente humana.
Porque o que destrói Judas não é apenas a culpa, é a impossibilidade de reconstruir a própria imagem depois da ruptura. Ele não consegue integrar o erro à própria história, não consegue aceitar que falhou sem concluir que é irrecuperável. A autossabotagem atinge seu estágio final quando elimina qualquer possibilidade de continuidade, quando o futuro deixa de existir como opção psicológica. Nesse ponto, a pergunta não é mais por que fiz isso, mas como continuo existindo depois disso? E quando essa pergunta não encontra resposta, o silêncio se torna absoluto. A tragédia de Judas não está apenas na traição. Está no fato de que ele não consegue permanecer vivo depois de se perceber capaz dela. E talvez esse seja o espelho mais incômodo dessa história. Porque muitos não se destroem no ato de errar. Se destroem na incapacidade de se perdoar. A história de Judas costuma ser tratada como algo distante. Um evento isolado. Um erro extremo cometido por alguém excepcionalmente fraco. Mas talvez essa seja a leitura mais confortável e mais perigosa. Porque ela nos permite acreditar que a traição é coisa de outro tipo de pessoa, de outro tempo, de outra natureza humana. Quando, na verdade, a história de Judas não fala sobre maldade extraordinária. Fala sobre conflitos, comuns demais para serem ignorados. Judas não trai por prazer. Não trai por ódio puro. Não trai por falta de proximidade. Ele trai porque não suporta mais a tensão entre expectativa e realidade. E isso é profundamente atual. Vivemos num mundo que promete sentido rápido, retorno imediato, reconhecimento constante. Quando isso não vem, a frustração se acumula. E sem perceber, muitos começam a corroer aquilo que ainda sustenta suas próprias vidas. Relacionamentos são sabotados antes de se aprofundarem. Projetos são abandonados no momento em que exigem paciência. Convicções são traídas quando deixam de trazer vantagem imediata. Não porque as pessoas sejam más, mas porque estão cansadas de esperar. O gesto de Judas não é apenas um ato contra Jesus. É um ato contra o próprio tempo. Ele não aceita o processo, não aceita a demora, não aceita a incerteza e prefere quebrar tudo a permanecer em tensão. Essa é a forma mais silenciosa de autossabotagem, quando destruir parece mais fácil do que sustentar. No mundo de hoje, isso raramente acontece com moedas de prata. Acontece com escolhas pequenas, repetidas, justificadas internamente. Isso não vai dar em nada. É melhor acabar logo. Depois eu resolvo. Não faz mais sentido continuar. E quando se percebe, algo essencial já foi entregue. O mais perturbador é que Judas não é lembrado apenas pelo que fez, mas por não conseguir continuar depois de perceber o que fez. Ele não suporta a própria imagem refletida em sua decisão. E aqui está o ponto que raramente é dito em voz alta. A maioria das pessoas não é destruída pelo erro, é destruída pela narrativa que constrói sobre si mesma depois do erro. Quando o fracasso deixa de ser um evento e passa a definir a identidade, o futuro se fecha. A história de Judas não termina como advertência moral. Ela termina como diagnóstico humano. Ela mostra o que acontece quando alguém acredita que não há retorno possível. Quando o perdão deixa de ser uma opção interna. Quando o erro se torna definitivo demais para ser integrado à sua própria história. Talvez a pergunta mais honesta que essa narrativa nos imponha não seja sobre Judas, mas sobre nós. Em quantos momentos você já abandonou algo importante antes que fosse tarde, apenas para descobrir depois que era exatamente aquilo que te sustentava? Em quantas situações você entregou algo valioso, uma relação, um caminho, uma convicção, não por falta de fé, mas por excesso de cansaço? E, principalmente, quantas vezes você se puniu mais do que qualquer outro jamais faria? Judas não é apenas o homem que traiu, é o homem que não conseguiu se perdoar.
E talvez seja por isso que sua história atravessou séculos sem perder força. Porque ela não fala sobre santos e vilões. Fala sobre o momento em que alguém decide que não merece continuar. A verdadeira tragédia não é errar, é acreditar que o erro te define para sempre. Talvez você não entregaria Jesus aos romanos, mas talvez, em silêncio, já tenha entregado partes essenciais de si mesmo. E essa é uma pergunta que não pede resposta imediata. Apenas honestidade.